Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. Alô, ouvinte, alô, ouvintas! Está começando o Sindicato da Cultura, edição número 304, aqui pela Web Rádio CT. Quinta-feira, dia 26 de agosto, espero que ainda esteja um calorzinho gostoso para você, amigo, para você, amiga, certo? Estamos aqui mais ou menos ao vivo perogravado pelo facebook.com/radioctface ou youtube.com/radiocct, onde você quiser. Vou falar um negócio para você, hein? Ouvinte da Web Rádio CT. O Facebook tá uma porcaria, porque você tem lá um monte de amigos, você compartilha aí 4V, 2V, 3V. Então não dá, né? Eu vou acabar com o Facebook, o Zuckerberg vai falir. E nós vamos para o YouTube, youtube.com/radiocct. Lá tá mais legal, você se inscreve no canal, você consegue acompanhar a gente de maneira mais efetiva. Se você tiver o sininho, você recebe a notificação sem erro, certo? E lá no Facebook, taos. Mas vamos lá. Sindicato da Cultura, edição número 304, hoje aqui atravessando o Vale, Serra da Mantiqueira, que eu consigo ver aqui da minha janela quase. Que beleza, Zona Norte de São José dos Campos. Estamos aqui na presença de Diana Poep, uma boa tarde para você. Como é que você está? Boa tarde, Rafael, estou ótima, e você? Bom demais. E onde você está? Conta para nós. Estou em Taubaté. Pertinho, pô. Vizinha. A gente aqui mantendo a programação do mês do folclore, que inclusive na semana passada, não, na terça-feira agora, a Renata tinha me dado um puxãozinho na orelha falando que folclore não é só em agosto, para a gente falar disso durante o ano todo, então ano que vem nós vamos estar atentos todos a isso. E aí a gente está falando com a Diana aqui, que mexe com vários museus voltados para essa vertente, né, do folclore da região. Conta um pouco para nós aí, Diana, se apresenta um pouco aí do seu trabalho, da sua história, até chegar aqui no Vale, você é daqui mesmo? Sim, sou daqui mesmo, inclusive sou de Taubaté, legítima taubatiana, mas minha família é toda da Mantiqueira, né, de São Bento do Sapucaí, então minhas gostosinho demais. raízes, bom demais lá, né, minhas raízes mesmo, minhas referências culturais são todas da Mantiqueira, por isso que eu também tenho muito trabalho por lá. E então eu transito nesses dois lugares, assim. E aconteceu. Às vezes o Zoom deu uma piorada, os caras atualizam e pioram. Então o que acontece? Às vezes trava o convidado, aí eu vou desligar o vídeo, você liga de novo e finge que não aconteceu nada, tá tudo bem? Entendi, tá bom. Tem que ser assim. Os caras atualizam o negócio, piora, velho. Então, qual que era a pergunta mesmo? Não, você estava contando um pouco de ti, né? Que você estava daqui de Taubaté, mas sua família está toda lá em São Bento do Sapucaí. Isso. E eu sou formada em História e Gestão Cultural. Eu trabalho com projetos culturais pelo Vale todo, Serra da Mantiqueira, e agora também um pedacinho da Serra do Mar. Esse ano eu desci a Serra também, um pouquinho, porque né, praia é sempre bom. Saudade. Saudades, né? Então, e eu trabalho principalmente com história oral, por isso que é essa conexão tão forte, né, com esse tema do folclore. E eu levo muito a temática da história oral para dentro dos museus, os acervos, né, o acervo de história oral, as coleções de história oral para dentro dos museus. Então, essa é a minha conexão também, né, entre história, museu e o nosso Vale do Paraíba, o folclore. Já trabalhei em alguns museus, que é o Museu da Mantiqueira, que acho que é o meu primeiro grande projeto aqui da região. Depois tem o Museu do Zé Pereira, lá em São Bento, do Sapucaí. Tem o Museu São Luís do Paraitinga, que é o antigo Museu Histórico Folclórico Pedagógico Oswaldo Cruz, se tornou Museu São Luís do Paraitinga, Casa Oswaldo Cruz. Agora vai ter também o Museu Monteiro Lobato, né? Aqui na cidade de Monteiro Lobato. Não, em Taubaté. Em Taubaté. Que é o sítio que todo mundo chama de sítio do Capão Amarelo. Vai ser lá, vai ser lá? Não, já tem, né? Aí eu estou trabalhando numa parte de constituição de um acervo digital para o museu, porque eles lá não têm um acervo específico do Monteiro Lobato. Diana, deixa eu te perguntar uma coisa que veio na minha cabeça aqui, né? Você falou que trabalha com gestão de projetos culturais e tal, trabalha com todos esses museus que a gente falou, né? São Luís do Paraitinga,
São Bento, o Museu da Mantiqueira. O Museu da Mantiqueira é digital ou ele é físico também? Apenas digital. Apenas digital, né? A gente vai mostrar depois para o nosso ouvinte. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Como é que funciona trabalhar com museus aqui no Brasil hoje em dia, né? Sem ser esses grandes museus aí, os top, né, das capitais, etc. Porque eles são sustentados por recursos públicos ou você tem que ficar constantemente aprovando em editais? Todo ano você tem que correr atrás de um negócio para poder pingar uma grana no museu? Como é que funciona esse funciona sistema? que não funciona, né? Para começar, é assim, aqui no Brasil, na atual situação 2021, a gente está numa situação muito complicada, mas a cultura a gente já vem né, já sofre constantemente com baixos investimentos públicos. Museu, acho que sofre mais ainda, né? É muito difícil a gente ver no Brasil uma valorização, né, da instituição museológica como um todo. Então, a memória não é o forte, né? A galera não quer fomentar a memória, né? Não. Pelo contrário, né? Quer fomentar o esquecimento. O Ricoeur fala muito disso, né? Porque às vezes tem coisas que a gente prefere esquecer. E tanto que a gente vê o descaso, né, com os nossos museus, né? O Museu Nacional. Museu Nacional, cara! O fogo, o bagulho, que é né? só o principal museu, né? Nacional. Então, queimou o fóssil mais antigo das Américas. E aí agora muito Museu da Língua Portuguesa, Museu Nacional, e agora, né, a nossa cereja do bolo, a Cinemateca, quando a gente acha que não falta nada, assim, então vai vir alguma coisa. Eu tinha uma primeira professora de história que eu tive na faculdade, ela falava assim para mim, para o Prior não há limites. E agora eu entendo ela. Verdade. Inclusive, eu não lembro qual edição que foi, se eu não me engano, foi no começo desse mês de agosto aí. Nós conversamos sobre o incêndio da Cinemateca com a restauradora Thalita Renault, que falou um pouco para a gente sobre a situação dos acervos, inclusive fez um alerta ao acervo aqui de São José dos Campos, que eu espero que o pessoal ali do outro lado da avenida tenha se alertado, mas eu acho que não. Então é edital mesmo. Então é edital. Então a gente tem várias, não só assim, a gente tem alguns mecanismos de financiamento, né? Tem financiamento direto, tem financiamento por emenda parlamentar, tem financiamento via edital, tem financiamento via lei de incentivo, mas são todos financiamentos nos quais você tem que escrever um projeto, elaborar um projeto, e algo que é muito importante da gente pensar, e que às vezes a gente na área da cultura esquece, que elaborar um projeto já é um trabalho muito exaustivo. É um trabalho exaustivo e que a gente não sabe se vai dar certo. Você rala, aí você espera um tempão para o negócio rolar, aí se rolar, aí tem um tempo para você começar a trabalhar. Aí depois que você começou a trabalhar, tem um tempo ainda para você receber, se não atrasar. Exato. Mais ou menos por aí, né? Então, exatamente. Eu falo todo ano, nesse ano eu não vou entrar em edital, mas aí eu entro. Mas se não entrar em edital, mas se não entrar em... Esse ano não. Esse ano não, só um ano sem. Mas deixa eu te falar. Se não for edital, qual é a alternativa, por exemplo? Contratação direta, né? É muito difícil isso para a gente, no nosso setor de cultura. Enfim, isso é uma discussão super complexa, né? Porque nós não somos constituídos enquanto um setor econômico mesmo, que consegue se sustentar economicamente. Muitas pessoas também são contra, né? A gente tem vertentes de pensamento na área cultural que é contra, de fato, essa sustentabilidade econômica, porque o Estado ele tem um papel também de subsidiar vários elementos culturais, né? Várias manifestações culturais. Então, é uma discussão muito complexa essa, né? De que forma que nós deveríamos... qual seria o modelo ideal para nós, né? Enfim, e partindo do princípio modelos. Também, né, que há 3 anos nós já não temos mais Ministério da Cultura, né? E aí já não, aí tá agora aqui no já estado não é e aqui no estado de São Paulo já não se fala mais em cultura, né, em gestão pública de cultura, fala em economia criativa. Exato. Porra é essa, né? Assim...
fala em economia criativa e, ao mesmo passo que fala em economia criativa, que pressupõe um setor econômico constituído, você não tem esse setor econômico constituído, então pouco tem subsídio do Estado para que isso se constitua. E aí, ao mesmo passo que o Estado também está tirando o investimento. Então, a gente está criando um cenário muito complicado de atuação, né? Porém, onde isso vai parar, a gente não sabe. Ou Pois sabe, é. né? E não quer ver. É muito difícil. De maneira geral, aqui no nosso programa que a gente fala com pessoas do setor cultural, pô, cachorro, você vai soltar pelo embaixo da minha mesa mesmo, né? Vou te falar. A gente fala aqui no setor cultural, a gente tem pouca perspectiva daquilo que vai acontecer no nosso país. A gente nada, estamos remando mais ou menos sem saber onde vai desaguar essa maré que nós estamos aí, né? Tá bem complicado. Mas partindo para um lado de, vamos dizer, do trabalho que está sendo feito, apesar das dificuldades, eu queria que você falasse um pouco, assim, para nós, né, para o nosso ouvinte aqui no Sindicato da Cultura 304, sobre a sua perspectiva do que é o folclore, do que é a cultura, o que te levou a esse lugar, a esse tipo de trabalho. O folclore, a gente tem, assim, várias definições, né? Muitos estudiosos falando sobre o que é folclore. É complicado, inclusive, isso aí daria, acho que só um programa inteiro sobre isso. Mas eu trabalho muito para mim, e para os trabalhos, né, que eu desenvolvo, o folclore, ele sendo um espaço, né, de conhecimento onde se manifestam os usos, os costumes de uma comunidade, dos saberes ancestrais, né, dos saberes culturais, são onde a gente consegue encontrar os modos de ser e estar de uma comunidade em um determinado território. E isso se manifesta, sobretudo, através da oralidade. Por isso também que eu trabalho tanto com a história oral. Então, o folclore, ele se manifesta, assim, das mais diversas maneiras, no sentido de assuntos, né? Pode ser relacionado a mitos e lendas, pode ser assuntos relacionados ao meio ambiente, pode ser, enfim, são os mais diversos. Costumes, cotidiano, mas ele, acho que sempre o mote principal para a gente pensar é que ele vai refletir os seus modos de ser e estar nesse território. E isso é atravessado, né, os modos de ser e estar, ele é atravessado por diversos fatores. Isso me lembra muito a definição do que é também geografia, né? Que é o ser humano interagindo com o espaço, né, com o tempo ali, né? Parece que o folclore está bem ligado a essa perspectiva, né? E também lembra a definição de história do Mark Bloch, que é a ciência dos homens do tempo. Então, assim, é uma malha, né? O folclore, ele parece, quando a gente começa a estudar, ele parece que é uma malha que vai costurando as diversas áreas do conhecimento, que em algum momento elas foram separadas. A geografia, da antropologia, da história, da sociologia, e aí, a hora que você estuda, de fato, o folclore, você vai conseguindo pescar ali um pouquinho da história, a sociologia, a antropologia, e por aí vai, né? Como gostam de dizer hoje em dia, é transversal, né? Transversalidade. Massa demais, cara. É muito interessante. Eu estou gostando muito de levar essa conversa sobre folclore. Nosso ouvinte que está aí conectado com a gente nesse mês de agosto já ouviu vários papos sobre folclore aqui, sobre folclore urbano, sobre lendas malucas aqui de São José dos Campos. Falamos também com o Rony lá de Paraibuna, que já é um cara que é o próprio folclore, né? Esse camarada. Você conhece ele também? Sim, de vista, vamos dizer assim, né? Vista virtual. O cara é o próprio costume do caipira, né, ali em Paraibuna, e está presente nas folias, em Moçambique, etc. Uma baita figura. E também agora, terça-feira, sobre o Museu do Folclore aqui em São José dos Campos, está sendo muito interessante, porque a gente pensar essa vivência mesmo, viver e procurar saber mais do que veio antes de nós, aqui na nossa região, na nossa cidade. E por isso a gente vai começar aqui, passar agora de maneira virtual,
pelos locais onde Diana Poepic trabalha aí e faz a difusão do folclore. Por onde a gente começa, Diana? Quer começar pelo Museu da Mantiqueira? Vamos começar assim, ó. Vamos começar pelo Museu da Mantiqueira, que é exclusivamente digital? Vamos. Pode ser? Conta um pouco para Pode. nós, aí já vai contando para a gente que eu vou mostrando para o nosso ouvinte aqui neste compartilhamento. Bora. Ótimo. O Museu da Mantiqueira, ele é um museu virtual que foi fundado em 2013, meados de 2013, 14, e ele versa sobre os modos de vida dos mantiqueirenses, sobre os modos de ser e estar na Serra da Mantiqueira. Que é Ele grande. vem, que é enorme, enorme, né? Uma serra com mais de 500 quilômetros de extensão. E, inclusive, uma coisa que é muito curiosa, que nesse último projeto nosso do Mantiqueira Polifônica, que foi muito difícil, e está sendo difícil até agora, é delimitar o começo e o final da serra. A gente não tem isso dentro da literatura super bem demarcado, onde começa e onde termina a serra. Para a gente aqui no Vale, é muito fácil da gente perceber, né? Porque a gente tem o contraforte da Mantiqueira aqui. A gente vê ela, né? A gente vê, está começando ali, porque a gente vai ter que subir ali, né? Mas depois, para o outro lado, ela vai se dissolvendo em outras serras. Uhum. E aí a literatura, cada autor vai defender um ponto de vista, enfim, é bem polêmica essa demarcação da Mantiqueira, principalmente para o outro lado, né, para o lado de Minas. Mas Nossa, falou exatamente essa frase, hein? Eu tô decoradinha. Massa demais, olha só. Ouvinte que está conectado aí, ó, se liga, esse link do museudamantiqueira.com.br. Se você está apenas ouvindo a gente, museudamantiqueira.com.br. Se você está vendo, ou depois vai vir aqui no computador ver, ou no seu celular, vai estar aí na descrição do vídeo para você acessar, beleza? Muito bom. E o principal, por que é um museu, né? E outra coisa, acho que isso é importante de falar quando a gente fala em museu virtual, que é algo que já é muito diferente. Existe museu virtual mesmo, e para um museu ele ser museu, ele tem que ter um acervo, e seja ele virtual, seja ele físico. Então, esse museu da Mantiqueira, ele é um museu de território, que a gente chama virtual, né? Então, ele versa sobre um território específico, que é o território da Mantiqueira, e ele tem o seu acervo, porém esse acervo ele é virtual e em rede. A gente chama que são vários acervos outros, que não necessariamente pertencem originalmente ao Museu da Mantiqueira, e que, de alguma forma, colaboram com esse acervo do Museu da Mantiqueira. Então, ele tem esse acervo digital, que é composto por entrevistas de história oral. Esse acervo é do museu mesmo, foi um acervo de história oral feito, entrevistas feitas pelo próprio museu, e documentos digitalizados das cidades. Então, tem fotos de família, tem documentos de arquivos públicos, arquivos privados, que aí a metodologia de pesquisa da história oral é quando a gente faz o cruzamento dessas fontes, né? Isso faz com que a gente enriqueça muito mais a fala das pessoas. A história oral, ela nada mais é do que quando você transformar a oralidade numa fonte histórica, né? Você tem toda uma metodologia da história oral, da história, para você transformar o que a pessoa está te falando, né? Então, essa oralidade, numa fonte histórica para a posterioridade. Olha que massa, gente. Ó, o site tem bastante coisa, mas eu fiquei curioso perguntar para você aqui, Diana, qual é os extremos que vocês chegaram da Mantiqueira, assim? O lugar mais longe. A gente vai chegar agora com uma Mantiqueira Polifônica, que a gente Aqui. teve... porque qual que é o grande lance do Museu da Mantiqueira? É impossível a gente, com uma equipe de pesquisa, chegar exatamente, atingir a Mantiqueira inteira, sobretudo com essa profundidade de pesquisa e com uma realidade de financiamento que a gente tem no Brasil, que a gente acabou de falar. Uhum. Então, a gente desenvolveu agora esse novo projeto, que é o projeto A Nossa Menina dos Olhos, que a gente tem se orgulhado muito, que é o Mantiqueira Polifônica, que ele é um mapa sonoro da Serra, e ele é uma cartografia sonora colaborativa, no qual as próprias pessoas, os próprios moradores, seja turista, seja pesquisador, enfim, as próprias pessoas que estão na Serra da Mantiqueira podem colaborar e criar o acervo.
E isso é muito interessante para a área da museologia ou para a área de patrimônio, porque é muito comum uma instituição, né, uma instituição chegar e falar: isso é patrimônio para você, isso é o seu acervo, é isso que nós vamos musealizar para a comunidade. Então, é algo que vem de cima para baixo. E a proposta dessa plataforma é que a gente inverta esse processo. Então, isso vai vir de baixo para cima. É a própria comunidade que vai mostrar para a gente o que deve ser musealizado, de alguma forma, ou o que deve ser registrado nessa cartografia. Então, se você for explorar... Vamos explorar aqui, porque eu adoro mapas. E sabe o que eu acho muito louco? Isso na época que eu estava estudando comunicação lá em Belo Horizonte, que saudade da Fafiche, hein, gente? Um beijo para vocês, um beijo para aqueles gatos, um beijo para Marcinha dos Paeiros. Mas, cara, a gente falava sobre essa parada de usar o Google Maps como um ambiente também jornalístico, informativo, né? De conseguir, através desses alfinetes, mostrar. Olha só que massa, velho. Ó, já toquei em Itamonte, hein? Ó, Varginha aqui. Então, Varginha fica logo depois da serra. Fiquei pensando nisso, mas lá tem morro demais, então ela meio que vai desfazendo mesmo a serra, né? Você falou isso, me veio essa questão. E aí, nesses pontos, eu adoro mapa, eu viajo de mapa, velho. Fico viajando aqui, foi mal. Mas nessa questão, por exemplo, ali a gente já vai ter que aumentar, como eu estava te falando, que foi polêmico, a gente vai ter que aumentar essa demarcação. O pessoal de São Lourenço reclamou. O pessoal de São Lourenço? Porque ali é Mantiqueira, e aí o corte fez uma barriga, tá vendo? Porque a gente usou a demarcação oficial da APA, né? A área de proteção ambiental. Cruzília aqui, também São Lourenço. Cruzília também é. Exato. Então, Cristina a gente vai aumentar também agora. Maria da Fé também é. Vai vir agora uma linha reta, né? Rapaz, olha que massa, velho. Isso aí é um museu vivo, né, cara? Ele tá digital, mas está vivo, porque é justamente isso, né? Ele tá ali constantemente se... Porque também tem uma questão aí que pode ser ligada à identidade também, né? Sim, que aí, se você for ali embaixo, ó, tá vendo todas as categorias? Todas as categorias. Ali a gente consegue ver os sons, eles são divididos nas categorias, que são tanto sons de paisagem sonora, quanto sons de paisagem cultural. A gente basicamente dividiu nesses dois... macrogrupos, assim. Macrogrupos, que no final, se a gente juntar esses dois macrogrupos, vai criar uma paisagem sonora cultural, ou uma paisagem cultural sonora. Mas a gente vai ter sons da cidade, sons da natureza, sons da casa, sons da roça, que pode ser sons da cidade, por exemplo, um som de um carro passando. Não, som de carro passando passa muito aqui já. Vamos ver outro. Mas pode ser também, não deixa de ser outro. Não deixa de ser uma paisagem sonora. A paisagem sonora está sujeita a tudo, né? Mas é curioso, aqui onde eu moro no centro, mas parece que não é não. Vamos ver aqui, ó, som da roça, por exemplo. Vamos ver o que nós temos aqui. Som da roça. Itajubá. Mas tá saindo no lugar errado para mim, gente. Pera rapidinho. É tanto parei aqui, fio, etc. Pera aí, só um minuto. Vamos lá. Que eu esqueço de mudar, que eu tenho que botar no meu foninho. Aí, agora eu vou ouvir legal. Pronto. Esse é o som de um monjolo. Eu nem conhecia essa palavra, cara. Não, monjolo? Não. Monjolo é um pilão movido a água. É um pilão movido a água. Que antes, quando você não tinha energia, esse pilão que ele fica fazendo, né? Ele tem uma roda, ele tem uma estrutura que é ligada numa roda d'água. E aí essa roda d'água geralmente está num rio. E esse rio que fica girando, criando essa força motriz para o pilão funcionar. E até hoje está rolando. Até hoje está rolando, esse aí. Gente, isso é massa demais. E aí um acervo colaborativo, vamos supor, por exemplo, né? Vira e mexe, vou lá tocar em Itamonte. Fui para Itamonte. Vou pegar um barulho legal lá, tipo, sei lá, um som característico, um pássaro característico, coisa do tipo. Aí eu posso colaborar com vocês, é isso?
Isso, é só você clicar aí, ó, no meio do mapa, clica em Itamonte. Itamonte, por exemplo. Um beijo pro Coruja, hein? Um beijo pro Coruja e todo mundo lá de Alto Montana. E aí você segue preenchendo, você vai... Eu põe cliquei os em dados da Resende, velho. É muito pertinho. Itamonte. Ah, Itamonte, não, põe meu filho. localizar... Não, Itamonte. é isso mesmo. Isso. Aí localizar no mapa, Ah, localizar. Aí. não, localizar no mapa. Aí você já localizou, né? Ah, ele localizou eu aqui, ó. Isso. Onde eu estou. Ah, é que se você usar a sua localização, ele localizou onde você está. É. Mas Mas, São mas, José dos Campos mesmo. mas é que seja. Pronto, aqui, tá? É, Resende, vamos supor. põe um bairro qualquer, põe centro. Escreve centro, só para a gente continuar. E põe continuar. Ninguém lê termo de uso mesmo. Ah, e eu gravo direto aqui. Você pode tanto gravar direto, Ou fazer quanto o fazer o upload. upload do seu Aí, áudio. Só moçada. aceita áudio Só aceitar e, áudio. e no máximo 5 minutos. Interessante isso, porque isso vai na contramão do que nós estamos vivendo hoje, porque hoje nós estamos fazendo vídeo de tudo tem que ser feito vídeo, né? É uma dificuldade Exato. tremenda, muitas vezes, assim, porque... E aqui a gente está trabalhando exatamente áudio. Tem um aqui que me chamou a atenção, que tem um negócio chamado causo. Vamos ouvir esse causo? Isso. Rapidinho, só de curiosidade, para o nosso ouvinte. Esse aqui, ó, é um relato da história oral lá de São Bento, Sapucaí. Tem uma tradição de que você não pode jogar santo fora. Você vai jogar o santo da sua avó querida, né, que quebrou no lixo? Não vai. Então você deixa nas capelas. Essa é uma tradição, você pode ver lá, eu deixo a capela aberta, tem o santo quebrado lá. Então a ideia de, e para mim o santo quebrado, ele é mais expressivo do que o santo certinho. E a gente tinha tanto santo que ali, lógico, troca a cabeça, porque daí você pensa em uma composição, é uma brincadeira quase que lúdica, né, sem ferir sentimentos. Eu sinto que a coisa, as pessoas gostam. Olha que massa. É pecado mortal, filho, jogar santo fora. Não passa nem no tribunal lá, rapaz. Ó, escada rolante pro inferno. Imagina o santo da sua avó querida. É muito bom o trecho dessa entrevista, eu adoro. Que legal, cara, que legal. E eu achei interessante também aqui essa questão de ser bastante voltado para a história oral, porque eu adoro o áudio. A gente mostra a nossa carinha aqui, mas olha só, aqui tem a videoteca, mas também tem. Onde é que eu achei? Eu achei agora há pouco, cara. Exposição virtual. A exposição virtual, que é com as entrevistas. Isso. Aqui, ó, audioguia dos caminhos da memória, acervo da história É o oral. acervo. Que tem várias Esse é o entrevistas. acervo do Muman. Olha que bacana, cara. Olha lá, várias entrevistas. Isso aqui é um baita de um acervo de pesquisa também, gente, que acompanha a gente aí, pesquisadoras aí da área de história, da área do folclore, da área, como nós falamos, transversal. O folclore fala de tudo. Pode tirar tudo de lá. Então, um baita de um acervo, hein? Olha. Sim, essas entrevistas são um acervo do museu. E elas são entrevistas de história de vida, que a gente chama dentro da história oral. Então, ela passa pela infância, juventude, vida adulta e vida profissional de cada uma dessas pessoas. E como você passa pela vida inteira, você, com o olhar de pesquisador, você vai identificar elementos folclóricos ao longo dessa entrevista inteira, ou vários, enfim, o elemento que você estiver pesquisando vai ser possível de identificar. Da história do próprio país, né? Da cidade, da região. Às vezes a gente esquece, né, que essas pessoas viveram a história aí que nós muitas vezes lembramos. Eu acho muito louco, às vezes, conversar com meu avô, que isso, cara. Meu avô começa a falar da época de fábrica dele aqui, de ditadura. Aí, a gente estuda isso na escola, cara. E aí tem essa história perto de você, né? Na verdade, para a gente poder escutar, né? Escutar, ter ouvidos atentos. E como é que foi feita vamos dizer assim, a triagem dessas pessoas, né? Para compor esse acervo? A entrevista, isso é dentro da metodologia mesmo, né, da entrevista de história oral. Quando chega na cidade, a gente aí estava trabalhando com uma determinada geração, que era a geração, na época, hoje em dia ainda tem, de 80 até 100 anos. Hoje em dia, essa geração estaria com essa idade.
Então, a gente chegou na cidade, mapeou todas as pessoas que ainda estavam com a cidade, porque a gente foi na geração mais velha, para ir né, dos mais velhos para os mais novos. Então, a gente mapeou todas as pessoas, a gente chega, então, primeiro na lista de possíveis entrevistados. Aí a gente faz a entrevista prévia. Quando nós fazemos essas entrevistas prévias, nós identificamos se essa pessoa ela, tem um conteúdo bacana para contribuir, se ela quer contribuir. É muito importante, né, na entrevista oral, como ela vai falar da vida dela, ela está realmente disposta a contribuir. Se ela tem interesse em participar da entrevista, se ela entendeu, se ela está num pleno estado de saúde mental, porque na cidade é muito comum, né, as pessoas já estarem um pouco mais debilitadas. Então, a partir disso, nós chegamos na nossa lista de fato, de entrevistados. E também a gente faz um equilíbrio, né, entre mulher, homem, então, equilíbrio de gênero, um equilíbrio, e vai traçando isso dentro desse leque de possibilidades que nós temos, a gente vai traçando essa amostragem, né, dessa história que a gente quer contar. Gente, material é o que não falta aqui, hein, para você. E eu acho isso fantástico, cara, fantástico a gente conhecer a história do lugar das pessoas que viveram ali, e não de quem mandou ali, né, que é como a gente geralmente costuma a saber da história do nosso país, né? A história de quem mandou aqui. Inclusive, tem um canal no YouTube, né, do Museu da Mantiqueira, não tem? Esse ou é o do Conectamus, né? No caso. Da Conectamos, mas aí tem vários vídeos sobre o MUPAN. Mas, fazendo um gancho, Rafael, sobre o que você falou, né, de como conhecer a história do lugar a partir da perspectiva das próprias pessoas, tem um projeto do próprio MUMAN, que é o audioguia Caminhos da Memória. Eu acho que é muito bacana. Ah, que foi aquele que estava do ladinho lá, né? Quer ver? Eu vou reabrir aqui. Eu consegui abrir? Vou, claro. Porque se as pessoas podem usar, aqui, se tiverem em São Bento, ou até se não tiverem. Né? O que é esse projeto? Esse é um projeto que, a partir dessas entrevistas, a gente criou um roteiro na cidade. Você pode ouvir ele aqui no site, né? Porque, sobretudo com a parte da pandemia, muita gente podia ir na cidade e tudo mais, então a gente criou essa aba no site, mas a ideia principal é que você vá na cidade, vá na praça da Igreja Nossa Senhora do Rosário, que é a primeira praça que teve na cidade, baixe o áudio no seu celular, e aí você vai fazer um roteiro pela cidade de 1h30, 3 quilômetros, no qual quem vai te contar sobre todos esses pontos são os próprios moradores. Então, o roteiro, o fruto da edição, né, desse áudio, esse áudio é um fruto da edição das entrevistas de história oral. Uau, vamos dar uma ouvidinha que eu fiquei curioso. Inclusive, um beijo para São Bento de Sapucaí, viu? Um beijo tia Cida, que faz os bolos mais gostosos da região, hein? Do Sudeste brasileiro. Conhece tia Cida? Oxe, todos os meus bolos de aniversário da tia Cida. Fui lá na casa dela com meu avô esses dias lá, trouxe um caminhão de mandioca para casa, inhame, couve. A tia Cida é um anjo, cara. E o seu pitbull sadanzinho. Vamos ouvir um pouquinho aqui da história da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Olá? Alô, você tá me ouvindo bem? Esse volume tá bacana para você? Seja muito bem-vindo a São Bento do Sapucaí. Eu sou a Cris, do Museu da Mantiqueira, e eu vou guiar você por esse roteiro dentro da cidade. Nesse percurso, nós vamos conhecer várias pessoas que vivem e frequentam São Bento há anos. Eles vão apresentar a cidade pra gente a partir das suas memórias. Assim, nós vamos conhecer um pouco da história de São Bento do Sapucaí. Sabe quando a gente vai em um museu para conhecer a história de um lugar? É como se fosse isso, mas nós, do MUMAN, entendemos a cidade como um museu a céu aberto. E ninguém melhor do que a própria comunidade para contar sobre a sua história, não é mesmo? Olha, o percurso vai começar na Praça General Marcondes Salgado, onde tem a Igreja Nossa Senhora do Rosário, e vai terminar aqui também. Então siga as instruções que eu vou te dar, que são muito simples. Quando eu falar ande, você anda. Quando eu falar pare, você para. Olha! Tem alguns lugares que eu vou recomendar que você entre, que você converse com as pessoas e fique íntimo do cotidiano local. Uai, isso Afinal, que interessante esse formato aqui. Eu nunca tinha ouvido um trem desse, não. É muito legal.
E aí você sai andando pela cidade. Aí, ó, vários lugares. Eu quero ver quem que vai subir na Pedra do Baú, é isso sim, para ouvir a história lá de cima. Por sorte, a pedra não está lá, tá bem longe, todo mundo ganhou um desconto. Que legal, cara, que Lá iniciativa embaixo dá para muito ver o bacana. mapinha. Se for lá embaixo, dá para ver o mapinha inteiro da cidade. Gente, Com eu o vou falar um percurso que ele negócio para faz. vocês. Tem material demais aqui. Se vocês quiserem curtir esse museu, vocês vão gastar bastante tempo aqui no site. Vão aproveitar bastante, hein? Pô, show de bola. Parabéns pelo trabalho, hein, Diana? De você e da sua equipe aí. Muito obrigada. Que legal. Vamos passar um pouco para os outros museus aqui, porque a gente também já está com o tempo correndo aqui e a gente tem que falar um pouquinho sobre o museu. Outro museu, inclusive, que está aí, ó, o Museu do Zé Pereira, né? Mas eu acho que aqui nós temos um negócio interessante no YouTube no Conectamos. Você se inscreve aqui, assim como eu estou suscrito aqui. A gente deixa passando aqui as imagens do museu. Boa. O Museu do Zé Pereira museu- tá lá em São Bento também. Sim, está lá em São Bento. Foi E ele é recém-inaugurado. físico. Ele é físico. Inaugurado um mês antes da pandemia, um pouquinho antes. E ele fala sobre os bonecos do Zé Pereira, que são esses bonecos centenários. São Sei. até mais antigos do que o de Olinda. As Uhum. pessoas pouca É gente mesmo? sabe, mas eles são realmente muito antigos. Esses de São Bento é uma tradição lá muito forte e que, inclusive, inspirou tradição de outras cidades a criarem seus próprios bonecos e tudo mais. E nesse museu vai contar um pouco a história dessa tradição em São Bento e no Brasil. Qual que é a origem da tradição? Ali do lado, tá vendo, tem um mapa, vai mostrar outros lugares que tem bonecos do Zé Pereira também. Deixa eu te perguntar uma coisa que ficou na curiosidade aqui. Quem é Zé Pereira? Isso, na verdade, é muito difícil de traçar assim, quem é Zé Pereira? Tem várias lendas, várias histórias. Assim, eu falo lendas porque não tem como a gente traçar não existe a pessoa Zé Pereira, não existe nenhum documento histórico que fala. Então, por exemplo, lá em São Bento, eles falam que o boneco chama Zé Pereira por causa do fundador da cidade, que chamava José Pereira Alves. Mas se você for ver, em outras cidades também chama Zé Pereira. Inclusive, tem uma cidade no interior de Goiás que existe a manifestação do Zé Pereira, e aí que a gente descobriu que, na verdade, Zé Pereira ele está mais associado ao toque, à música, do que ao boneco em si. Porque aí a hora que a gente foi traçando cada vez mais a parte historiográfica, a gente foi cair numa origem portuguesa, espanhola, e uma origem religiosa, que na verdade esses bonecos eles tinham um papel em procissões, os bonecos, não o Zé Pereira. E aí depois teve o batuque. Né? O batuque ele tem uma origem no que a gente chama de intrudos, que é um tipo de manifestação carnavalesca de rua, né? Que também tem uma origem portuguesa, espanhola e tudo mais. Então, é muito... Como tudo que é folclórico, é muito fluida essa origem, né? Ela é muito dispersa, ela aparece de vários lugares. Dentro da história, a gente toma muito cuidado para não ter o que a gente chama de obsessão pelas origens, para não ficar procurando um foco de origem e falar isso veio daqui. Como se fosse linear, né? Como se não pudesse surgir manifestações... como é que fala a mesma palavra? Eu esqueci. Tinha uma palavra específica. Mas, enfim, como se não pudesse nascer de maneira paralela, né? Ou concomitante. Análogas. Manifestações análogas. Muito bom. Até hoje em dia tem aquela ideia, né, de que as ideias vêm em ondas. Você já viu? De que todo mundo começa a pensar de uma mesma forma. Ah, sim. Sim, então pode até fazer uma associação mais ou menos desse tipo. Olha que bacana, que saudade do carnaval também, hein, meu amigo, minha amiga. Tem Zé Pereira demais no Brasil. Se você quiser conhecer, onde que fica lá em São Bento? Fica no espaço que eles chamam de Mercado Municipal, no pavilhão do Mercado Municipal, que é onde tinha o antigo Mercado Municipal, né? Eles demoliram e criaram uma espécie de galerias lá, mas é na praça principal, em frente à
famosa sorveteria Saluê. Não deixem de tomar sorvete lá também. Aí, tá vendo? Isso também é folclore. Ó, o site do museu e também o canal do Conectamos vai estar aí na descrição para você desse vídeo, meu amigo, minha amiga. Olha só, vamos para o último espaço aqui do nosso programa de hoje, que é o Museu de São Luís do Paraitinga. Tá também aqui na página do Conectamos e você pode ver depois com mais calma. Mas lá parece que era a casa do nosso querido Oswaldo Cruz, é isso mesmo? Exato. Que já alertava a gente sobre a vacina há muitos anos atrás. Amado, nosso querido Oswaldo Cruz, já estava falando, já estava dando a letra para gente. É. E ele morou lá até os 6 anos de idade, mais ou menos, e depois foi morar no Rio de Janeiro. Então, é uma casa que antes tinha móveis, né, antigos, mas não eram móveis do Oswaldo Cruz, eram móveis que vieram do Museu da Casa Brasileira, porque isso foi um movimento que aconteceu mesmo com todos os museus históricos pedagógicos do interior do estado de São Paulo. E em 2019, a gente aprovou esse projeto para modernização desse espaço, para ser lançado em 2020, que é no marco de 10 anos da enchente. Né? Quem não lembra, acho que dificilmente alguém aqui da região não do Vale da região vai lembrar que em 2010 teve uma enchente descomunal, né? A grande enchente de São Luís do Paraitinga, que o rio subiu muitos metros acima do seu leito, cobrindo as casas, cobrindo o teto das casas, principalmente ali no centro histórico. As pessoas perderam tudo, né? A cidade inteira teve que ser restaurada, inclusive foi depois desse episódio que a cidade foi tombada enquanto patrimônio histórico. Né? Aquelas imagens muito fortes aquilo lá, né? Deus me livre. Exato. Então, esse museu, e teve a queda também, né, da Igreja Matriz. Sim, acho que foi uma das derrubou imagens o mais negócio. impactantes. Então, a intenção desse museu era mostrar que São Luís do Paraitinga é essa que conseguiu se reconstruir depois da enchente. Depois de uma tragédia dessa tão grande, quem teve a oportunidade de ir para São Luís depois, conseguiu ver uma cidade inteirinha nova, mas, assim, com toda a energia, com a mesma energia que ela tinha antes, e quem sabe até mais revigorada, sabe? As pessoas de lá, elas estavam com uma outra energia, com uma outra vitalidade. Uma cidade que respira cultura também, né? São Luís. E uma cidade que respira cultura, folclore, tida como a cidade do Reduto Caipira, a cidade do Reduto Caipira, né? A cidade dos músicos, cidade do Eupídio dos Santos. É uma cidade, a festa do divino. Fiz uma casinha branca. Os violeiros adoram essa. Essa é a mais famosa dele. Uhum. Então, a intenção desse museu era mostrar essa São Luís do Paraitinga que se reconstruiu depois dessa grande tragédia, e isso só foi possível por conta da sua cultura, né, e do seu laço de pertencimento com o território, do seu patrimônio material, que é o seu folclore. Isso é muito importante, e mais importante é mostrar, porque assim, qual é a tendência brasileira, né? Nunca vi povo para gostar de tragédia e sofrimento, igual o brasileiro. A tendência é mostrar o estrago, né? É mostrar o pau quebrando. A gente vê aí bom, enfim, né? A gente sabe que a gente tem vários programas diários na TV aberta que é basicamente voltada para tragédias e violências e etc. Né? Então, essas imagens sempre chamam muito a atenção da cultura brasileira, assim, né? De maneira geral. E trazer o museu com uma proposta de mostrar, na verdade, a reconstrução, né? A cidade nova, por assim dizer, sem esquecer do seu passado, porque antes, por exemplo, dessa enchente, as coisas estavam lá, né? E elas foram retomadas de alguma forma. Ou então nunca se perderam, né? Sei lá. Acho que nunca se perderam. Isso que é bonito de ver. E é isso que a gente tentou mostrar ali. O que é esse imaginário, que é os modos de viver. A gente fez uma pesquisa de história oral. O acervo do museu também é um acervo de história oral, e que era primordial, realmente, para entender São Luís. Porque lá a cultura ela é pungente mesmo na oralidade. E foi essa oralidade que conseguiu manter essa comunidade junta, né? Com esse senso de comunidade, porque a parte física ela foi toda perdida, inclusive a maior parte
um grande símbolo, que acho que das igrejas, das cidades de interior, que é a igreja, se perdeu. Então, se não fosse esse sentimento de pertença mesmo, que se constitui através da oralidade, não seria possível reconstruir uma cidade da forma que eles reconstruíram. Então, é isso que a gente tenta mostrar ali dentro do museu. Tanto que a sala, claro que a gente teria que falar da enchente, mas essa sala que fala da enchente, a curadoria, a vertente curatorial escolhida foi de não mostrar as imagens, porque isso todo mundo, é só você digitar no Google, digitar no YouTube, você vai encontrar vários vídeos da igreja caindo, da enchente, de tudo mais, reportagens mil mostrando, né, os destroços da cidade depois, e a ideia ali é conseguir, uma edição também das entrevistas de história oral, mas no qual a própria cidade, os próprios moradores ali te contam como foi o episódio da enchente. É uma sala muito forte, né, que conta com uma instalação cenográfica de barbantes, no qual você fica ilhado dentro de uma instalação de barbante pendurado, assim, não lembro mais quantos quilômetros de barbantes lá, muitos barbantes, e ficou muito forte essa instalação, que tem muita gente que não consegue ficar ali dentro, né? Ficou um pouco claustrofóbica, porque realmente a intenção, a experiência que a gente queria passar, porque era a sensação que as pessoas também estavam sentindo ali naquele momento da enchente, aliado ao áudio, porque aí você tem que fechar o olho mesmo, você começa a experienciar aquela instalação e ouvir a pessoa te contando, se tornou uma sala extremamente forte, assim. Então, teve muita gente que não conseguia ficar ali dentro, ou quem conseguia, às vezes, saía chorando. Foi uma sala muito, muito forte. E aí a gente entendeu a potência do áudio, né? Como que, às vezes, ele é muito mais potente do que a visão, do que a imagem. A gente já está muito bombardeado de imagem. A imagem é uma escolha, você olha o que você quer. O áudio é invasivo. O áudio, você pode até tentar tapar o ouvido, mas dependendo não dá. Na verdade, o mais cruel de todos os sentidos ainda é o olfato. Ele é menosprezado, mas o olfato, eu vou te falar, o olfato não tem como, irmão. Tá o cheiro ruim, você tampar o nariz, você morre. Não tem jeito. Não é? Às vezes eu penso nisso, eu penso nessas coisas, nada a ver também. Mas isso aí, ouvindo do Sindicato da Cultura, nós vamos caminhando aqui para os nossos minutos finais. Cara, que trabalho massa demais aqui, tanto o Museu Digital como os museus que estão físicos aí na Serra da Mantiqueira. Eu gostaria de agradecer a presença aqui no Sindicato da Cultura, edição número 304, de Diana Poep, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar esse conhecimento com a gente e mostrar para o nosso ouvinte todas essas alternativas que nós temos aí para poder conhecer melhor nossa região, ou melhor, nossa região vizinha, porque aqui nós estamos muito pertinho mesmo, né? Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela generosidade de compartilhar esse momento com a gente. Eu que agradeço, Rafael, muito obrigada a todos que estão ouvindo esse programa e estou à disposição sempre que quiserem. E vão conhecer os museus. Gente, cheio de link no programa de hoje aí, na descrição do YouTube, na descrição do Facebook, onde quer que você esteja acompanhando a gente, vai ter vários links, você chega lá e acessa. E na hora que você estiver passeando pela serra, lá tomando um sorvete gostoso, lá naquela sorveteria que ela falou, lá de São Sapucaí, na hora que você estiver lá em São Luís do Paraitinga, aproveita e conheça esses espaços, certo? É importante que o museu memória da gente. Diana, se você quiser mandar beijos e abraços, esse é o momento que eu mais gosto aqui da rádio, porque a rádio serve para isso, no fim das contas, né? A gente sabe. Beijo e abraço para todo mundo de São Bento, São Luís do Paraitinga, com certeza. Que massa. Fez esse projeto, não fui eu que fiz, foram essas pessoas que fizeram esses projetos. Legal demais. Eu também queria mandar um beijo para a Tia Cida. Vou mandar um beijo para a Tia Cida, hein? Um beijo para a Tia Cida que está em São Bento, um beijo para o Tio Antônio que está em Sapucaí e Mirim, e um beijo para todo o pessoal do som lá de São Luís do Paraitinga. Sindicato da Cultura está se despedindo agora nesta quinta-feira, dia 26 de agosto, certo? Semana que vem tem o último do mês, agosto não acaba nunca, a gente sabe disso, mas seguimos, certo? Um beijo, uma beija e até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.